Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui o YouTube da TNT Esportes Brasil. Eu sou Bianca Molina, hoje estou muito bem acompanhada do meu colega comentarista Renato Rodrigues para a gente destrinchar um pouquinho da atual situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Corinthians correndo atrás do prejuízo, na verdade, tentando fugir do prejuízo para evitar o que seria o segundo rebaixamento da história do clube. É verdade, semifinalista de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro continua no grupo dos 4 que hoje seriam rebaixados à segunda divisão do futebol nacional. Renato, quero saber de ti, passadas 29 rodadas do Campeonato Brasileiro, no que o torcedor corintiano pode se apegar para não pensar que o rebaixamento vai vir aí? Tudo bem, Bibi? Beijo para você, para quem está acompanhando a gente no YouTube da TNT Esportes. Assim, eu acho que o primeiro ponto a se destacar é que realmente a gente vê uma melhora de desempenho da equipe. Acho que isso é bastante nítido. Eu acho que o segundo tempo contra o Internacional talvez seja ali uma oportunidade para o Ramon e a sua comissão pegar e colocar no quadro. Esse é o desempenho que o Corinthians precisa. Acho que se o Corinthians jogar o que jogou no segundo tempo contra o Internacional, na última rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é sair dessa situação, porque jogou num nível muito bom. Obviamente que a reforçada que o elenco deu, também eu acho que é um aspecto que realmente vem fazendo a diferença e está vinculado diretamente a essa melhora de desempenho, mas eu acho que é mais por aí, porque a gente vai falar de tabela, vai falar de pontuação. Acho que a boa notícia do Corinthians no ano é que, enfim, o time dá mostras que pode jogar bem, que está jogando bem e que tem um teto ainda para atingir. É o suficiente? Aí é uma outra questão. Eu acho que o aspecto da pontuação realmente seja o ponto que mais chame a atenção, né? Porque na reta final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o 18º colocado, tem 29 pontos, mesmo número de pontos que tem o Vitória, mas que leva vantagem em relação aos critérios de desempate, e tem um pontinho a menos só que o Fluminense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre em quais cenários os corintianos podem realmente se apegar, tentando pensar num desfecho positivo para essa reta final de temporada. Vamos fazer um pouquinho de cálculo, sim, mas algumas possibilidades. Quais os jogos são realmente possíveis do Corinthians vencer, ou pelo menos empatar, pontuar nessa reta final de Campeonato Brasileiro? Ô, Renato, faz tempo que o Corinthians tem falado sobre em jogo que vai virar a chave dentro da competição nacional. Foi assim o Clássico Majestoso em Brasília, que acabou culminando também em 2 expulsões, e aí muda bastante de figura, né, o cenário da partida. Foi assim contra o Internacional. Tu acha que o Inter, pelo contexto na qual o jogo acabou se desenrolando, né, tomando um empate no finalzinho, quando parecia que o Inter não tinha mais nada para entregar no jogo, tu acha que esse, que era o jogo que podia realmente fazer o Corinthians engrenar no Campeonato Brasileiro, pode ter sido o jogo do efeito contrário, de repente bater animicamente mal nos jogadores, no elenco todo, e definir o que o Corinthians tem apresentado aqui para frente? Então, é o que eu falava, se você olha de um lado o desempenho subindo e o time estruturalmente mais ajeitado, conseguindo criar mais dentro dos jogos, tendo até um bom volume ofensivo, do outro você olha para a tabela e realmente é preocupante, porque o Corinthians tem menos pontos de equipes que nos últimos anos acabaram caindo. É claro que a gente está falando de um campeonato que eu estou vendo que ele está mais achatado. Eu tenho a impressão de que vai ter gente salvando com 41, 42 pontos. Eu não acho que o 45 vai ser tão necessário assim. Uma boa notícia? Talvez. Mas o aproveitamento do Corinthians é muito abaixo. E esse jogo contra o Inter, Bibi, ele tem muito, sim, essa questão do anímico, do que aconteceu no fim. Porque foi um segundo tempo de um nível muito forte mesmo. Eu acho que talvez tenha sido um dos melhores tempos do Corinthians no ano, na temporada. Se a gente pegar na temporada passada, acho que entra também. O Corinthians produziu, o Corinthians controlou o jogo, que é uma questão que a gente vai até falar um pouco do que melhorar dentro de campo, mas o primeiro tempo não foi bom, mas o segundo foi de controle, foi um time que controlou, que não sofreu. Teve uma mudança tática ali do Ramon. Você estava lá, então acho que você pode até falar um pouco mais sobre o clima da Neoquímica Arena. De longe, assistindo a televisão, eu senti que foi um balde de água fria, assim como um negócio gigantesco. Eu acho que o Corinthians tem hoje uma comissão técnica que tem uma capacidade gigante de mobilização, de mexer com o anímico, de mexer com o mental. Isso talvez seja
vamos dizer, o grande ponto do trabalho do Ramon no Vasco da temporada passada, como ele conseguiu ali mobilizar tudo e tirar o time de uma situação que era bem pior do que a do Corinthians, a do Vasco na temporada passada. Mas, assim, é o tipo de jogo que bate. Bateu no torcedor, eu acho que é inevitável bater no jogador também. De, pô, jogamos bem, pô, tivemos volume em cima dos caras, os caras não fizeram nada. E é um Inter que vem numa fase muito boa, não foi qualquer cachorro morto também. Era um jogo complicado. Mas depois do segundo tempo que a equipe faz, o que produz, o que deixa de fazer os gols também, que é alguma coisa que pode melhorar, e aí toma um empate do jeito que tomou, acho que pegou um pouco. E o próximo jogo não tem o que falar. É vencer ou vencer, é jogando bem, jogando mal, até para dar uma resposta depois desse revés no fim contra o Colorado. Renato, como você falou, poucas vezes eu vi um estádio reagir tão negativamente, tão instantaneamente a um fato como aconteceu com a Neoquímica Arena depois do gol de empate do Internacional. O fato é que agora o Corinthians já disputou 29 partidas, tem mais 9 jogos pela frente, ou seja, 27 pontos a serem disputados. No meu cálculo, eu já te adianto, Renato, que eu calculo assim, que o Corinthians tem que vencer 5, empatar 2 e ainda tem uma gordura aí de 2 que podem ser resultados negativos, 2 derrotas daqui para frente. Mas é fato que cada vez mais está ficando mais apertado, né, o cenário para o Corinthians. Vamos lembrar só quais são os próximos jogos. Você bem falou agora, o Atlético Paranaense acabou que virou um jogo, um confronto direto, né? Porque o Atlético Paranaense também caiu bastante pelas tabelas. É dentro de casa, talvez seja mais uma oportunidade do Corinthians ter essa virada de chave no Campeonato Brasileiro, né? E seria uma baita virada de chave, porque às vésperas de um jogo decisivo de semifinal de Copa do Brasil e também contra um adversário que está claramente lutando a mesma luta que o Corinthians, né? Que é contra o rebaixamento, Renato. Hoje o Atlético Paranaense, não é exagero dizer que é o time que menos joga no Campeonato Brasileiro. A equipe vem já de mais de mês sem vencer dentro da competição. Muita troca de treinador, até mais que o Corinthians, que já trocou bastante também nos últimos anos. Então, assim, é o tipo de jogo que realmente, se os 3 pontos não vierem, eu acho que aí ele pode modificar as coisas. Essa virada de chave, você teve ali contra o Flamengo, o Corinthians fez um bom jogo, acho que pelo brasileiro, consegue ganhar dentro de casa. Contra o São Paulo, jogo muito atípico, aí é complicado, mas isso que me pega muito no Corinthians também, Bibi. Você que tá mais em dia a dia. Às vezes o time não tá mal, mas sempre rola um acidente. Sim. Uma M, para falar português claro. Uma mão na bola, uma falta, uma expulsão. O Corinthians não consegue passar ileso em jogos sem ter algo atípico. Sem ter uma expulsão, sem ter um erro individual, sem ter um pênalti que é besta que você poderia ter evitado. Tudo isso dentro de uma bagagem de um clube que administrativamente já vem mal nas últimas temporadas. Se o Corinthians cair esse ano, o Corinthians não está caindo por conta desse ano. Está caindo por conta de administrações que já vêm bem ruins e que essa nova ela conseguiu realmente superar. Porque é um Corinthians com muitos problemas dentro da temporada, está tendo um pouco mais de paz, assim, em questão de polêmicas, mas, por exemplo, já tem coisa de patrocínio para resolver. Tem a questão do jogo contra o Flamengo, ter trocado de data, trocou, não trocou. Então, assim, não se tem paz no Corinthians. Isso é muito complicado. Isso vai também para campo. Mas esse jogo contra o Furacão, diante de todas as condições, e o Furacão hoje briga para não cair também. Ponto. Acho que ninguém tira o Furacão dessa briga. Mas não vencer esse jogo, acho que, claro, determinar uma coisa que não aconteceu, não faço nunca. Mas eu acho que aí complica uma situação que já é complicada. Eu não acho que o Corinthians está jogando bem, o elenco é bom. Não, a situação é complicada. Uma coisa importante, se você aí tá torcendo pro Corinthians continuar na Série A, deixa o like aqui no nosso vídeo. Tá torcendo pro Corinthians cair? Deixa o like aqui também, distribui o link e vem discutir com a gente quais são as reais possibilidades do Timão no Campeonato Brasileiro. E tem uma coisa importante, Renato, dos próximos confrontos diretos que o Corinthians vai ter, o do Atlético Paranaense é em casa, porque depois joga contra o Cuiabá, por exemplo. Por enquanto ainda tá atrás do Corinthians, mas tem um jogo a menos. Se o Cuiabá ganha do Vasco, por exemplo, que é esse jogo a menos da 19ª rodada, o Cuiabá passa pelos critérios do Corinthians. E o Corinthians vai encontrar, é verdade, um Cuiabá que também está embaixo no Campeonato Brasileiro, mas que é um oponente, sim, e ao contrário do Atlético Goianiense, não jogou a toalha ainda em relação ao rebaixamento. Tudo isso depois de jogos importantes de semifinais de competições de mata, né? E é Cuiabá, Vitória e Criciúma fora, né? São exatamente. Criciúma deu uma descolada ali,
dentro de casa é muito forte. É o tipo de projeção difícil, porque jogar em Cuiabá, lugar seco, campo mais pesado, é um time muito físico. Assim, esse Campeonato Brasileiro, na verdade, nos últimos anos já, não dá pra gente falar que tem jogo com 3 pontos ganhos, assim. É muito complicado, ainda mais por conta de um Corinthians. Para mim, essa é uma questão a ser superada, independente dos adversários. O Corinthians precisa ser mais regular dentro dos próprios jogos. O Corinthians, por exemplo, contra o Internacional, ele faz um primeiro tempo onde ele é dominado sim, apesar de fazer o gol logo no começo. Eu acho que até uma questão tática do Corinthians que o Ramon demora a perceber. O Corinthians joga num losango no primeiro tempo, com o Garro atrás dos 2 atacantes. O gol do Bernabé é uma bola que você troca do lado direito para chegar no esquerdo, onde esses 3 jogadores de meio de campo do tripé estão marcando e você não tem muita ocupação de espaço, porque você marca com 7. E nessa troca de lado, o Bernabé tem o corredor para chegar e finalizar. E aí, no segundo tempo, o que o Ramon Dias faz? Ele puxa o Yuri para o lado do campo, junto com o Carrilho. Ele alinha o Bidon com o Martins, e aí o Corinthians passa a defender no 4-4-2. Aí você tem uma linha de 4 de defesa e outra linha de 4. Essa linha ela ocupa mais espaço de campo. E aí o Corinthians passa a controlar mais o jogo. Por que para mim o diagnóstico foi ruim no primeiro tempo? Porque ele faz essa alteração sem mudar a peça. Ele poderia, dentro do primeiro tempo, Bidon, alinha com o Martins, Carrilho, que jogou muita bola. O Carrilho jogou muita bola nesse jogo contra o Inter. Baixa aqui pela direita, Yuri, você vai fazer a esquerda aqui, ele poderia ter ajeitado. Mas é um Corinthians que já há muito tempo ele faz um tempo bom e outro ruim. Perfeito. Ele faz 15 minutos muito bons, aí o time cai. Então, essa falta de regularidade dentro do jogo, somando ao controle, porque o jogo contra o Inter no primeiro tempo foi um jogo sem controle nenhum. Você está dentro de casa, você tá, sabe? Você tem que controlar um pouco mais o jogo. Não se tem 100% de controle no futebol. Mas quanto mais você controla o jogo, mais perto você está de vencer. E é um Corinthians que se mostra incapaz de fazer isso. O segundo tempo é de almanaque. O segundo tempo o Ramon Dias tem que pegar e deixar passando no CT todos os dias. Porque o Corinthians tem que mirar naquilo. Se o Corinthians conseguir reproduzir aquele jogo até o final do campeonato, a tendência é escapar. Se reproduziu do primeiro tempo, aí as coisas tendem a ficar piores ainda. Ô, Renato, tu tá fechado nessa matemática de 5 vitórias e 2 empates, numa realidade de 29 pontos ainda a serem disputados? Eu acho que faz sentido. Eu acho que desses fora de casa contra os diretos, você tem que fazer 7 pontos. Aliás, muito puxado. Porque, assim, o em 27. Casa é contra o Cruzeiro. Então, é um adversário complicado. É isso que eu quero te propor. Vamos analisar, então. Não dá para cantar uma bola, né, no futebol, porque, sim, como tu bem falaste, tudo pode acontecer. Bom, a gente viu Vitória vencendo do Palmeiras, o próprio Criciúma, tu falaste da força, né, de jogar em Santa Catarina, venceu o Botafogo no primeiro turno. Vamos lá, Corinthians e Atlético Paranaense, é uma das 5 vitórias? É plausível? Essa para mim é o jogo mais tranquilo, eu vou colocar uma aspa bem grande. Beleza. No jogo tranquilo, você faz o jogo ser tranquilo ou não, mas para mim o jogo que não dá para ter dúvida. Ó, para mim, esse jogo, o Corinthians tem possibilidades para replicar o que fez contra o Atlético Goianiense. Sabe? Não se complicar, uma boa vitória, chamar a torcida e voltar. Apesar do primeiro tempo ruim, né? Verdade. Vamos lá. Cuiabá e Corinthians, fora. Tem que pontuar. Beleza. Eu acho que todos os jogos fora o Corinthians vai ter que pelo menos pontuar. Então tá, vamos botar o empate nesse aí, e eu falo que é depois dos mata-matas, porque a gente sabe que aspecto físico isso pode pesar bastante pro time, né? Desses 3 diretos fora, eu colocaria, tem que vencer do Cuiabá, vencer o Vitória e empatar com o Criciúma. Eu acho o jogo do Criciúma mais difícil. E o derby? Aí o derby é complicado, porque a gente tem que ver como que vai estar o Palmeiras em questão de gás, né? Porque o Botafogo continua à frente, mas o Palmeiras está ali. Eu acho que o cenário vai ser praticamente o mesmo, assim, 3 pontos de diferença e tal. O Palmeiras na cola, mirando o título. Mas é bom porque os dois pressionados, aí tem jogo. O Corinthians não venceu nenhum clássico na temporada, né? Eu não sei se isso chega a mexer com a cabeça dos caras, mas, pô, por um cenário tão acirrado assim, é uma marca bem negativa. A questão é que agora o clássico vai valer 3 pontos, e 3 pontos é muito importante de qualquer jeito. Então, assim, é o jogo que você tem que fazer. E é um jogo que, se você vence
animicamente, lembra que a gente falou do É balde de água isso. fria contra o Inter? É isso. Isso te leva para um outro lugar, porque é o mesmo campeonato, são 3 pontos, mas é um outro tipo de jogo. Ó, eu sempre falo sobre isso aqui. Eu gosto desse discurso, clássico dá os mesmos 3 pontos. Mas aqui o clássico funciona de um jeito diferente. Ainda mais você que é do Sul, que lá, então... Exatamente. Por exemplo, aquele 2-2 do Corinthians com jogador expulso, sem goleiro e tudo mais, é um clássico que, pelo contexto, elevou o moral do Corinthians, né? Dá uma enganada por um tempo. Então, pipocou. Corinthians e Palmeiras. Pontua? Tem que pontuar. Tem que pontuar. Temos 2 empates já. 2 empates e 2 vitórias contra o Atlético Paranaense. Cuiabá tem que ganhar. Tem que ganhar. Então temos as 3 vitórias, um empate. Corinthians e Cruzeiro é em casa. O Cruzeiro também já viveu o auge no Campeonato Brasileiro. Não é essa a realidade de momento. Tem que ganhar e ganhar bem. Tem que ganhar. Então estamos chegando nas 5 vitórias, hein? Estamos chegando nas 5 vitórias. Depois, eu sou meio cega, Corinthians e Vasco. Jogo bom. É outro jogo que eu acho que o Vasco não vai... Depende também da pontuação do Vasco. O Vasco é um time complicado. Mas tem que ganhar. Não dá para você pensar em não cair e não ganhar do Vasco em casa. O Vasco ainda tá longe, assim, de um G6, mas, enfim, 5 rodadas para frente. E aí a gente tem Criciúma e Corinthians, tu já falou da dificuldade, né? Mas dá para vencer, porque é um Criciúma muito inconstante também no Campeonato Brasileiro, não é? É um jogo ganhável, óbvio. Mas eu acho que é um jogo para perder ponto. Assim como o do Palmeiras é um jogo para perder ponto, eu acho que esse é um jogo que você acaba perdendo ponto. Beleza. Não sei se 2 ou 3. Nosso segundo empate. Vamos deixar um empate por enquanto? Qualquer coisa a gente troca. Então, o Corinthians tem que buscar mais uma vitória. E, em princípio, na matemática, dá para se salvar assim. Aí a gente tem Corinthians e Bahia em casa, na Neoquímica. Se a gente for ver agora terminando, não é uma tabela das piores, não. Eu acho que, por exemplo, eu tinha olhado a tabela do Vitória. A tabela do Vitória... A do Vitória tá encrespada, tá difícil mesmo. É muito difícil. A questão é, se é uma tabela fácil ou difícil, depende de qual Corinthians vai jogar. É muito difícil fazer esse tipo de projeção por conta disso. A questão é, você vai para Porto Alegre brigando para não cair ainda, aí eu acho complicado. Exato. E com o Grêmio brigando... E com o Grêmio brigando para não cair ou brigando por uma Sul-Americana? Acho que esse contexto também pesa, né? Eu acho que o Grêmio já não tá tanto na briga, não. Calma, tá todo mundo num bolo ali, tá difícil. 6 pontos não é nada. Depende, é a última rodada. O Bahia caiu muito, né? O Bahia tem uma queda clara de desempenho. Isso tá bem nítido. Mas tá super na briga pelo G6 ali, tá um ponto só no G6. Mas então... é um time de muita qualidade. Isso aí não dá pra gente negar. Legal. Ó, a gente deu uma... que joga, que inclusive o ano passado deu um vareio no Corinthians na Neoquímica Arena. Foi um dos maiores passeios que eu vi. Uma goleada, exatamente. O Renato está trazendo aí pra gente um cenário até de otimismo, né? Porque do meio da tabela pro fim, Renato já deu até uma respirada assim, não, corintianos, dá para sair dessa. Talvez seja com as calças na mão. Eu tô contando com o segundo tempo contra o Inter. Se o Corinthians manter isso aí, eu acho que a tendência é aí, mas assim, zero convicção. Zero. Ô, Renato, mas eu vou trazer um cenário aqui, e você que está acompanhando aí com a gente, não esquece de curtir esse vídeo. Você falou assim, o Vitória tem uma tabela mais difícil. Eu quero te perguntar, o Corinthians tem uma coisa que vários desses adversários aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro não tem, que é a presença em outras 2 competições. O quanto isso pode pesar para um time que continua brigando contra o rebaixamento, mas que está a 3 jogos de um possível título numa competição, 3 jogos de outro possível... porque hoje, né, seria o jogo de volta contra o Flamengo e 2 finais, de repente, e os 2 jogos de semifinal e uma final única na Sul-Americana. E aí, o quanto isso afeta até para o Ramon Dias, né, equilibrar essa prateleira do que time eu boto aqui, que time eu boto ali, como eu não desgasto. Às vezes ele acha o melhor Corinthians usando os jogadores que, em geral, são suplentes. É controverso, né? E é um dilema, assim, que realmente não é tranquilo para uma comissão técnica. E eu acho que é um dilema que tem que ser trabalhado não só com a comissão técnica, mas também sustentado pela direção. E são decisões muito importantes, assim, a tomar. Não estou nem falando do jogo. Decisões a tomar de dia a dia. Na minha cabeça é muito claro. O brasileiro tem que ser prioridade máxima. Na minha também. Só que eu também entendo
o quão é importante para o torcedor, você tá perto de uma final, gente. A possibilidade de você chegar numa final é um negócio muito grande para a temporada do Corinthians também. É muito difícil. Só que na minha cabeça é muito claro. O brasileiro é prioridade. O Corinthians cair seria uma catástrofe. Pensando em cota de TV nas próximas temporadas, o Corinthians brigou para fechar um contrato muito vantajoso. Como é que vai ser em Série B? Olha o time que montou. Esse time do Corinthians é caro. Como é que você vai pagar esse time estando numa Série B? Ah, não, é mandar todo mundo embora. Não é assim, gente. Existe multa, existe um monte de coisa. Então, assim, seria realmente um... Eu acho que até pensando em... Comparando com outro rebaixamento, seria uma situação muito mais complexa. Com estádio para pagar, com um monte de coisa. Time muito mais caro. O time tem muito mais qualidade do que aquele que caiu, isso é fato. Então, assim, brasileiro força máxima. Copas, faz o exame. Departamento de saúde do clube tem que trabalhar. Está trabalhando muito nisso. Quem não tá legal, tira. É poucas ideias, não tem muito o que fazer. Claro, pô, esse cara dá para jogar tanto tempo. Óbvio que com o futebol, com 5 substituições, você consegue hoje em dia fazer uma administração dos minutos dos jogadores um pouco maior. Mas assim, óbvio que o corintiano já pensa. O Corinthians terminar esse ano não sem cair com o título, seria uma das maiores reviravoltas do futebol assim, brasileiro dos últimos anos. Sem comparar do Botafogo do ano passado, que é um negócio mais bizarro que eu já vi. Mas assim, seria muito louco a gente ser campeão e não cair. Eu acho que só não cair o corintiano já assinava já. Mas pode acontecer, né? E o torcedor corintiano, que em sua maioria costuma ser bastante otimista, né? Tem torcedor que acredita assim, a gente vai salvar no último ponto conquistado ali, ainda vamos beliscar um dos 2 títulos. Mas, ô Renato, quando tu olha assim para esse Corinthians, dentro do que dá para fazer, para de repente se manter, até para a gente estar falando sobre fins anímicos, tu avançar para uma final de competição, dá um moral pro time, não dá? A gente viu isso, assim, classificação em cima do Fortaleza, o impacto, classificação em cima do Red Bull Bragantino, mesmo depois daquele cenário de quase reviravolta, né, do que aconteceu na Neoquímica Arena. Então, acho que seria legal para um time que está tentando buscar, assim, uma honra, um orgulho nessa final de temporada. Mas o que o Ramon, se tu pudesse hoje conversar com o Ramon, no que o Ramon tem que melhorar de fato? Não sei se tu concorda, muita gente acabou colocando na culpa dele os minutos finais ali do jogo contra o Inter, porque o Inter pouco apresentava e ele acaba chamando o Inter, ainda que eu ache que o Inter iria de qualquer forma para cima do Corinthians, justamente reta final de partida e tal, mas ele faz 2 alterações que acabaram deixando uma brecha para haver essa discussão, né? Que é a entrada do Ranieri sem ritmo, é a entrada do Félix Torres, que ainda é um jogador bastante contestado. Tu acha que tem muito da parcela do Ramon no momento do Corinthians e também nas possibilidades futuras do Corinthians? Ele pode ser um protagonista? Eu acho que o erro do Ramon é o tal do Losango. Perfeito. Eu acho que é um sistema... Primeiro tempo. Que dentro de... Quando você tem a bola, ele te gera superioridades em vários setores do campo, ele te traz coisas boas, sim, mas sem bola ele é um pouco insustentável. Você realmente fica mais desequilibrado. E isso o primeiro tempo mostrou. Sobre as substituições, é o típico comentário de resultado. Porque assim, o Inter colocou mais gente na área, elevou sua estatura, o que ele tinha que fazer é uma resposta, e foi pouco tempo. As substituições são pro final já, até para gastar tempo. É importante para você esfriar o jogo do Inter. E o Inter, em momento nenhum, pressionou realmente o Corinthians. Não foi uma avalanche. O jogo estava controlado. Entendeu? Então, nesse sentido, eu não ponho na conta dele. A questão para mim é o losango. Você vai fazer o losango, alguém vai ter que fechar um pouquinho mais. Não dá para defender com 7 no futebol atual. Eu não consigo entender isso. Por mais que alguns times fazem. E é um sistema muito argentino, né? A Argentina joga muito times com 2 atacantes e o enganche atrás dos 2 atacantes. Então, acho que nesse sentido. E a questão do controle. Eu vejo muitos jogos do Corinthians ficar trocando com o adversário. Mano, isso para tragédia pode acontecer a qualquer momento. Você tem qualidade para se dar bem nessa trocação? Tem. Acho que foi o próprio jogo contra o Vitória na Neoquímica Arena. Lembra que foi um jogo aqui lá? Sim. Mas não jogou bem, cara. Ganhou de 3-2, mas assim, dava para ter sido também. 5-4 pro Vitória também, sabe? Então, esse tipo de jogo não interessa a um time que precisa agora ser pragmático. O Corinthians precisa ser. Faz o gol, sustenta. Você não vai ficar tendo que reverter resultado, o Corinthians muitas vezes precisa. Sabe? Joga pressão na equipe. E é uma questão que a gente vê na diferença das 2 equipes, né? De Copa
e de brasileiro. A impressão é que na Copa o time joga mais leve mesmo, o time arrisca mais, sabe? O time joga um pouco, e mesmo sendo o time alternativo. Então, assim, é uma situação muito complexa, porque você tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, competições diferentes, cenários diferentes, adversários que trazem para você também contextos totalmente diferentes. Por exemplo, o Inter te traz um tipo de jogo, o Atlético Goianiense te traz outro. O Atlético Paranaense vai trazer o mais perto do Atlético Goianiense? Talvez. Um clássico dentro da Neoquímica Arena é um outro contexto de jogo também. Então, assim, é um final de ano com Corinthians assim, de uma tensão gigante e de uma exigência de concentração também assim imensa. Ô, Renato, o Corinthians, em dado momento da temporada, era um time que não atacava bem, não se defendia bem, não tinha jogada ensaiada. Teve essa evolução é visível, né, a partir da chegada do Ramon e com um pouco mais de tempo de trabalho. Mas é um time que ainda não tem um time ideal, né? Até porque ele roda bastante por ter esse cenário de atuar em 3 frentes e tal. Agora, com essa questão da data FIFA, o Romero vai continuar fora. A estreia como titular do Memphis aconteceu por conta da suspensão do Romero, né? Ele vai continuar fora, então eu imagino que mais uma vez o Memphis vai ser titular. Tu acha que, pelo que ele demonstrou, assim, agora conseguindo atuar por 80 minutos, né, foi o máximo que ele teve em campo, talvez seja uma das mudanças que o Ramon possa fazer para essa reta final, pensando em Campeonato Brasileiro? E a outra coisa que eu quero te perguntar é sobre Coronado e Garro. Essa dupla vai funcionar no Corinthians ou não vai? São momentos, assim, são flashes de genialidade ou é algo que, de fato, pode funcionar no longo prazo? Para o jogo contra o Atlético Paranaense, acho que não tem nem discussão. Acho que o Depay tem... Inclusive, eu começaria com um time que começou contra o Inter dentro do sistema que começou o segundo tempo. Tá. Eu achei o jogo do Carrilho pelo lado direito muito bom mesmo. O Yuri, sendo aquele ponta meio penso, assim, que vai encostar ali no Depay, eles podem alternar em algum momento, acho que é legal também. O Martínez fez uma grande partida também, ele e o Bidon ali mais alinhados, acho que faz sentido. Acho que não tem muito que fugir disso não, pro jogo contra o Atlético Paranaense. Perfeito. Ponto. O Martínez tem a boa notícia dele ter sido suspenso, né? Ele não joga agora a segunda data FIFA, né? Que é a segunda rodada de data FIFA. Então ele volta antes, acho que é um cara que deu uma sustentada legal ali. Então acho que ponta do Atlético Paranaense não tem muito segredo. Garro e Coronado. Vamos lá, pergunta do ano. Lembra do Pedro e Gabigol no Flamengo? Agora esse é o do Corinthians. Eu, particularmente, acho que pode funcionar dentro de contextos específicos. Tá. Um jogo que você está pegando um time com bloco muito baixo, que esse time não está te oferecendo um contra-ataque, não está nada. Aí sim, você coloca qualidade. Você vai precisar propor, você vai precisar fazer essa bola girar rápido, vai ter que achar espaço, acho que faz sentido. Para 80% dos jogos do Campeonato Brasileiro não tem como. Não tem porque você perde em intensidade, você perde em posição física. Futebol não é videogame, não é fifinha, não é assim, não dá para colocar todo mundo. Assim, por mais que eu acho que são jogadores com um nível técnico muito grande, o Igor ainda tem uma questão física, e eu não falo de questão de aguentar o jogo inteiro, mas de embate mesmo. O Igor não é um jogador de imposição física. O Garro também não é, mas eu acho que o Garro até sustenta um pouco mais do que ele. Então, assim, eu acho que eles se complementam, eu acho que ambos podem ser muito importantes dentro do elenco, não só nessa temporada, mas na próxima. Mas imaginar eles começando jogos, hoje o Corinthians tendo um leque muito maior de opções, realmente isso, mesmo com o time não estando tão forte, eu já era um pouco contra, eu acho que é difícil pensar em equilíbrio com os dois começando todos os jogos juntos. Ô, Renato, a gente deu uma destrinchada aí das possibilidades, os erros, os acertos do Ramon, até a matemática do Corinthians, então assim, sem pipocar, Brasileirão de 2024, Corinthians cai ou não cai? Sem pipocar, isso é muito difícil. Eu acho que não. Eu ainda acho que não. Depois, contra o Atlético Paranaense, aí a gente faz outro vídeo. Ó, eu vou falar para vocês que a cada rodada das últimas 5 eu tenho feito aqueles simuladores. Em nenhum o Corinthians saiu, nenhum Corinthians caiu, e eu nem fui muito arrojada, tá? Eu fui realmente ali no basiquinho, eu acho que não cai. Mas eu acho que não cai, mas a situação é grave sim. Tem muita gente, não, o negócio é complicado. É isso, independentemente de cair ou não, conquistar um título ou não, acho que essa temporada é as últimas, né, mas especialmente essa, é mais uma temporada para uma reavaliação total, né, de possibilidades, de gastos, de contratações, estratégias e do que o Corinthians pretende entregar para o futebol brasileiro e internacional aí
nas próximas temporadas. Se é mais terror e pânico ou se é um pouco mais de tranquilidade, né? Aquele processo de se reorganizar, como a gente já viu outros clubes passarem para daí sim voltar a ser grandes campeões e protagonistas. E vocês opinem aqui. Quais serão os 4 rebaixados do Brasileirão 2024? A gente já teve um Z4 com Vasco, Fluminense, Grêmio e Corinthians. O cenário está se desenhando para termos aí um outro contexto. Eu estou bastante curiosa. O Z4 me chama mais atenção do que o título. Olha que loucura. Renato, sempre um prazer trocar contigo. Obrigada aí. Mais para frente a gente volta a falar desse Corinthians. Fechou. Duplinha de milhões. Tamo junto. Até mais. Valeu, gente. Se não é inscrito ainda no canal da TNT, aproveita, se inscreve e deixa o teu like aqui nesse vídeo. Beijo, se cuidem e torçam bastante.